Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 270 nessa tarde de quinta-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E hoje vamos falar um pouco sobre as preocupações que habitam as nossas cabeças, né? Então, se a gente for parar para analisar, né, a maior parte das coisas que passam pela nossa cabeça, né, ao longo do dia, ou ao longo da semana, ao longo dos meses, enfim, a maior parte do tempo, se a gente for analisar francamente, né, são coisas que verdadeiramente não importam, né, principalmente as preocupações, né, aquelas preocupações que habitam a nossa cabeça na maior parte do tempo, aqueles dragões, né, que a gente pode chamar assim, que a gente fica alimentando ali, preocupações das mais diversas, né, se eu vou conseguir, sei lá, se eu vou conseguir dar conta de entregar um determinado trabalho, se eu vou corresponder à expectativa de alguém, se eu vou conseguir finalizar esse mês no azul, né? Ou se eu vou acabar ficando no vermelho, se eu vou conseguir pagar aquela dívida que eu acabei me envolvendo. A maior parte das preocupações que passam na nossa cabeça, né? Principalmente ali quando estão voltadas para o que os outros estão pensando, a maior parte dessas preocupações, francamente falando, se a gente for parar para analisar, elas não têm importância nenhuma, né? A maioria delas sequer se concretizam, né? E por que isso acontece, né? No fim das contas é porque nós somos muito habilidosos, nós temos uma habilidade muito grande, né, em ficar criando cenários, né, catastróficos, né? A gente tem essa habilidade de uma forma natural mesmo, né? Isso já é próprio do ser humano, de ficar criando certas preocupações desnecessárias na nossa cabeça, né? A gente tem essa criatividade de ficar, né, ali antecipando cenários ruins, né? A gente fica ali desenhando e criando isso na nossa cabeça, ocupando a nossa cabeça muito com isso, né? Isso muitas vezes é o eco de uma cobrança de outras pessoas que sequer estão ali se importando com a gente. Isso às vezes vem de questões do passado, né? Principalmente quando a gente viveu uma infância que a gente era muito cobrado, ou desde o tempo da escola, onde nós tínhamos que tirar notas boas para sermos apreciados, né? Ou de repente amados pelos outros, ou era assim que a gente interpretava. Mas a verdade é que no dia a dia esses tipos de preocupações vão habitando a nossa cabeça e eles vão se repetindo, e quando a gente para olhar para o passado, né? Se a gente para olhar francamente aquelas preocupações que nós tínhamos na nossa cabeça há um ano atrás, ou há meio ano atrás, ou há um mês atrás, ou talvez até uma semana atrás, sequer deveriam estar habitando e tomando a nossa energia, porque quando o tempo passou, tudo se deu um jeito, tudo se resolveu, ou aquilo ali sequer se concretizou, né? Então essas preocupações que de repente estão na tua cabeça agora, né, estão habitando agora, elas não, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, dar um passo para trás e entender, essas preocupações que habitam a nossa cabeça, elas não têm algo chamado consistência, né? O que é consistência? Ela não tem forma, né? São devaneios, são coisas que ficam ali tomando a nossa energia, né? São frutos muitas vezes da nossa preguiça, da nossa procrastinação, né? Da gente ficar ali, ao invés de estar ocupado executando algo, a gente fica ali, né, matutando, né, o que vai acontecer. E de fato, se nós formos, né, francamente falar, se nós gastássemos esse tempo, né, que a gente usa para ficar ali se preocupando, pensando no que vai acontecer ou no que já aconteceu, se nós gastássemos esse tempo precioso, que é tudo que a gente tem, né, executando, né, realizando coisas, realizando com perfeição aquilo que o nosso dever chama na nossa frente, ou criando mais espaço para realizar coisas mais importantes que a gente está deixando para depois, certamente nós teríamos uma qualidade de vida muito superior, nós teríamos uma qualidade de vida muito maior, né? Essas coisas do passado, principalmente, né, que volta e meia eu fico falando aqui, né, os traumas do que já passou, eu costumo dizer, poxa, se ficar gastando energia com isso, se ficar olhando para aquilo que já foi, para aquilo que já passou, para aquilo que de repente não foi da maneira que eu queria que fosse, se ajudasse de alguma forma, ficar pensando nisso, ficar gastando a nossa energia, ficar ali se dramatizando em relação ao que já foi, se isso por si só resolvesse os nossos problemas, eu seria a primeira pessoa a vir aqui levantar uma bandeira e te sugerir, te aconselhar, poxa, faça isso que vai dar certo. Mas o fato é que ficar pensando, ficar consumindo o nosso tempo, ficar consumindo nossa energia, os nossos recursos mais importantes em relação àquilo que não pode mais voltar, em relação àquilo que a gente não tem controle, é óbvio que nos afasta de uma qualidade de vida melhor.
Porque na medida em que a gente fica fazendo isso, né, sabe, o nosso cérebro ele não tem espaço para duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente está pensando em algo que não pode ser resolvido, ou a gente está gastando o nosso tempo com algo que a gente pode resolver. Não tem espaço para as duas coisas. E o fato é, quando a gente preenche a nossa cabeça, quando a gente preenche os nossos pensamentos, quando a gente preenche o nosso tempo e, consequentemente, as nossas emoções com algo que a gente não pode resolver, com algo que a gente não tem como resolver, de fato, a gente está deixando escorrer a vida pelos nossos dedos, né? A gente está jogando fora o nosso tempo, né? A gente está jogando fora a nossa vida, né? Afinal, o presente, né? Esse momento aqui que a gente tem agora, é tudo que a gente tem. Aquele momento que está por vir ainda não é nosso, aquele momento que já foi também não é nosso. Só que quando a gente fica se consumindo, né? Consumindo a nossa vida com esses pensamentos, né? A gente acaba se paralisando. Esses tipos de pensamentos, eles paralisam a gente, né? Principalmente tipos de preocupações como, por exemplo, a preocupação dos outros, né? 90% desses pensamentos que passam pela nossa cabeça não tem consistência. Às vezes a gente está achando ali que aquela pessoa está se importando demais com a gente ou está falando a gente, quando vê é só um hábito ruim, a pessoa falou ali, no minuto seguinte ela já nem lembra mais de quem a gente é, porque ela também tem a vida dela, ela também tem as preocupações dela. Então seria justo eu ficar usando a minha vida, usando o meu tempo para ficar gastando com o pensamento sobre o que o outro vai julgar de mim, sobre o que aquela pessoa que nem importa na minha vida está pensando sobre a meu respeito, né? Então, das duas, uma, né? Dica prática aqui para a gente poder colocar, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Das duas, uma, né? Então, quando essas preocupações vêm, a gente tem duas opções que podem ser efetivas, né? Ou a gente transforma essas preocupações em ação, ou seja, estou diante de uma preocupação, essa preocupação está habitando a minha cabeça, perfeito. Como eu posso fazer para transformar essa preocupação em ação agora? Como que eu vou fazer para resolver isso? Ou então, se isso não tem como ser resolvido, se isso não tem como ser transformado em ação, o que a gente faz? A gente manda essa preocupação para bem longe, para puta que pariu, manda para as favas. Essa preocupação não tem que ficar habitando a nossa cabeça. Se é algo que não pode ser resolvido, porque já foi, eu não tenho como voltar, ou porque vai vir, mas não está sob meu controle, então, e eu não tenho como agir, não tenho como transformar em ação, então pronto, imediatamente esse controle a gente tem de tirar esse pensamento da nossa cabeça e focar em outra coisa. Isso é totalmente possível, não precisa ter curso em Harvard, não precisa ter pós-graduação para fazer isso, é simplesmente olhar que a gente está no domínio dos nossos pensamentos e a gente leva ele para onde a gente quiser. Agora, se eu fico procrastinando, se eu fico com preguiça, se eu fico ali, né, não querendo enfrentar a minha vida, o meu cotidiano, as minhas obrigações, é óbvio, é disso que vai ser povoado a sua cabeça, é disso que vai ser povoado os seus pensamentos, de coisas que não têm consistência. E aí a vida vai passando, meu amigo, e depois que ela passa, tu olha para trás e se pergunta, quem foi que viveu isso aí? Que não fui eu, né? Quando eu devia estar ali fazendo, quando eu deveria estar ali realmente colocando a minha energia em coisas importantes, eu estava me preocupando com coisas que sequer aconteceram, né? Então a gente precisa se perguntar francamente, né? Essa preocupação que eu tenho agora na minha cabeça, né? É sobre aquela outra pessoa que de repente não está nem aí para mim, que sequer se importa comigo, né? Ou eu estou pensando nisso, estou pensando em relação ao que ela pensa de mim, né? E aí, se essa resposta for sim, imediatamente ou a gente transforma isso em ação ou a gente descarta isso na nossa vida, né? Só uma coisa importa, né? Que é a nossa consciência, a consciência sobre nós mesmos, a consciência do olhar de quem importa para a gente, né? Que são aquelas pessoas que estão ali realmente disponíveis para te dar apoio, né? Que são aquelas pessoas que vão estar lá no fim da tua vida ali, né? Gastando o tempo delas também para estar contigo, né? Então, somente essa consciência sobre nós mesmos e sobre aquelas pessoas que verdadeiramente importam é que a gente deveria carregar no nosso pensamento, na nossa cabeça. Todo o resto não deveria ter importância, né? Então, como a gente constrói isso no nosso dia a dia, né? Eu dou, às vezes, algumas dicas práticas aqui para as pessoas, que é algo que eu chamo de assembleia de vozes, né? Que é quando a gente elege conscientemente quem são as pessoas que a gente vai ouvir, né? Então, sei lá, às vezes essa pessoa sequer precisa ser uma pessoa próxima. Se for, melhor, você pode trocar uma ideia com essa pessoa, né? Mas tem que ser uma pessoa realmente que esteja se importando com você, né? Não aquela pessoa que quer te dizer como que tu tem que viver a sua vida para agradar ela, não, mas que esteja preocupada realmente em resolver a sua situação.
né? Ou então, se você não tiver essa pessoa por perto, você precisa pensar no seguinte: em relação a esse problema que eu estou vivendo, né? Sei lá, ou esse objetivo que eu estou buscando, na minha vida de saúde física, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida de relacionamento, na minha vida afetiva, quem é a pessoa que eu olho e posso me inspirar, e posso dizer assim, poxa, essa pessoa talvez, né, seja uma pessoa que tenha conhecimento suficiente ou que viva uma vida prática da qual eu me inspiro. E aí eu vou escutar essa pessoa, né? Hoje em dia a gente tem acesso a isso, né? Seja em livros, seja em vídeos, seja em redes sociais. Eu posso olhar para aquela pessoa e aí aquela ali vai ser a minha assembleia de vozes. O que é o grande benefício disso? Eu exponho a minha sensorialidade, né? O que é sensorialidade? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto. Eu exponho isso de uma forma ativa e aí eu faço com que eu me alimente, entre aspas, né? Assim como a gente se alimenta de um alimento físico, a gente se alimenta também, alimenta a nossa mente, os nossos pensamentos de algo que faça sentido. Se a gente não faz isso de uma forma ativa, saiba, passivamente você vai estar sendo alimentado por aquilo que você não quer. Você vai estar se metendo em roda de fofoca sem querer, você vai estar assistindo um noticiário que é só tragédia, que é só roubo, que é só problema, e isso vai alimentando o teu imaginário. E aí quando tu vê, o teu pensamento está povoado disso. Mas é óbvio, né? Isso é assim que os hábitos são construídos, né? Repetição, repetição, repetição. Então, já que eu construo hábitos através de repetição, eu posso fazer isso de uma forma ativa, escutando pessoas que vão ser relevantes na minha vida e que vão me levar para onde eu quero, né? Então, essas vozes que não fazem sentido ouvir, você precisa descartar de uma vez, né, dos seus pensamentos, né? Então essa pergunta, algumas perguntas, né, que a gente deveria se fazer com toda sinceridade, né? Quem vai estar lá, né, comigo, né, no final? Quem vai estar lá junto comigo nos dias mais importantes da minha vida, né? Quem são as pessoas pelas quais eu fui importante, né? Quem são as pessoas que eu sou importante, que se importam comigo e que eu me importo com elas, né? Quem vai ter sido a gente na nossa história, né? Olhando para trás, na nossa biografia, né? Essa pergunta a gente precisa se fazer, né? Eu dei consistência à minha vida para cada minuto do meu trabalho, né? Cada minuto do meu trabalho foi preenchido com consistência, verdadeiramente, né? Focado, ou eu estava gastando a minha vida com preocupações que não tinham sentido nenhum, né? Eu preenchi cada minuto com vários segundos de sentido, eu preenchi cada hora com vários minutos que faziam sentido, ou eu fiquei simplesmente deixando o tempo escorrer pelas minhas mãos, né? Eu dei, né? Ou eu fiquei dando ali atenção àqueles juízes ali que só sabem julgar, né? Com olhares maldosos, malignos para a minha vida. Foi para esse tipo de olhar que eu fiquei passando a minha vida e dando atenção, né? Então vamos estar atentos, né? O convite hoje dessa live para a gente chegar aqui no final vamos estar atentos, né? A este olho, né? Esse olhar, né? Ao que a gente está olhando. Vamos estar atento a essa voz que julga, né? O tempo todo, né? Saindo, né? Desse estado de fofoca, saindo desse estado de murmuração, né? Só vai sobrar no fim das contas na nossa vida, e isso ninguém se escapa. No fim das contas só vai sobrar na nossa vida aquele coração de carne que soube dar importância para a nossa história. E é isso que eu desejo para todos vocês que assistem aqui as lives, que estão aqui no dia a dia, né? Que a gente não deixe de dar atenção para isso, né? Que a gente cuide aonde a gente está colocando o nosso coração, aonde a gente está colocando o nosso pensamento, né? Porque no final é só isso que vai sobrar, né? Aquele coração que eu joguei na mesa, realmente, que eu coloquei, né, à disposição de viver uma vida, né, que está dando importância à nossa história, à construção da nossa biografia, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live 270, estamos quase chegando lá, hein? A meta é até o final do ano 300 lives, faltam só 30. Então, quero deixar um grande beijo a todos, um ótimo final de quinta-feira, e amanhã cedinho, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live 271. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.